Formal ou informal? Constante ou episódico? Individual ou coletivo? Quais as características que devem pautar um feedback assertivo? Qual o papel do feedback no processo de gerenciamento de equipes? Feedback é o tema da nossa série Conversações que se inicia contando com a presença de Samantha Lucchini, consultora e coach especializada em comportamento humano. Eu sou o Thiago Santos e esta é mais uma série Conversações. Samantha, muito obrigado pela sua presença aqui para a gente poder bater um papo agora sobre feedback. Eu agradeço a oportunidade, Thiago. Ferramenta tão importante para a gente que é gestor, né? Muito, valiosíssima. Então, para a gente começar a nossa conversa, você poderia dar uma breve definição do que é o feedback e o seu papel na gestão da equipe, das pessoas? Com certeza, Thiago. Bom, o feedback hoje é considerado como um retorno específico que o gestor dá a respeito do desempenho ou do comportamento que a pessoa está emitindo. Ou seja, é o momento em que a pessoa toma consciência se aquilo que ela está fazendo está correto, ou seja, dentro das expectativas, seguindo os cronogramas, por exemplo, ou se por alguma razão ela se desviou desse caminho. Então, o feedback é a situação, é aquele momento onde ela vai receber essa informação, ela vai ser alertada a respeito de que se deve manter ou alterar o traço, né, a linha de conduta dela. E você acha que os gestores atualmente, na sua experiência profissional, têm adotado de forma correta, na quantidade correta, medida correta? Olha, Thiago, infelizmente ainda não é o que a gente imagina, o que a gente espera como sendo a cena ideal. A gente vê muito o gestor praticar feedback naquelas ocasiões formais, por exemplo, programas de avaliação de desempenho, que a empresa faz 1 ou 2 vezes ao ano, ou no final de cada exercício a empresa vai fazer um balanço do que aconteceu, do que não aconteceu. Então a gente vê feedbacks acontecerem nestas ocasiões com bastante frequência. Só que isso não é suficiente, porque o comportamento é elemento diário. Então, a frequência deveria ser maior. Qualquer situação em que o gestor se deparar com algo que não é dentro da expectativa ou que não esteja ajudando a pessoa a chegar no seu objetivo, ele deveria pontuar, não somente no momento da avaliação de desempenho. Por exemplo, como é que eu vou me lembrar de um período de 6 meses para colocar para a pessoa tudo aquilo que ela fez de bom e tudo aquilo que ela deveria melhorar? Fica um espaço de tempo muito grande e com isso a pessoa tem dificuldade de priorizar o que de fato ela deveria mudar primeiro. Mas se tiver uma constância muito grande, também não pode perder um pouco a característica de um feedback e se tornar quase como que um bate-papo ou não tem esse risco? Eu acho que esta é a ideia, porque o gestor ele precisa tirar do feedback esta roupa formal. Feedback não é um evento, ele é diário, ele tem que ser parte dos nossos hábitos de gestão. Então, a intenção seria essa mesmo, que seja tão natural que a pessoa mal perceba que ela esteja recebendo um feedback. Mas, claro, a responsabilidade do gestor é fazer da maneira correta, porque também não adianta fazer muito frequente sem a metodologia adequada. Então, o que a gente luta quando a gente está trabalhando na capacitação desses gestores é faça do feedback uma ferramenta diária. Não precisa daquela hora formal, com hora marcada, com formulários específicos, porque isso faz com que a pessoa fique temerosa em relação ao feedback. Cada vez que você é chamado para uma conversa de feedback, a pessoa já aumenta o seu nível de resistência, porque ela não está habituada a receber com frequência. E uma coisa que você pontuou, mas que me chama a atenção, é de tentar tornar o feedback uma coisa mais suave, às vezes até imperceptível, né? Mas se isso ocorre, não pode também ter o efeito contrário? Porque se você está conversando aqui comigo, você começa a me dar um feedback e eu trato isso com uma certa naturalidade demais, eu posso não conseguir absorver os elementos que você está tentando me alertar para mudanças ou até de reforços. Aqui você está bom. Isso se torna quase como uma rotina imperceptível para mim, não tem esse risco? Então, se o gestor usar da metodologia, não. Se o gestor souber quais são os pontos elementares de um bom feedback, mesmo que ele os apresente numa conversa informal, a pessoa dificilmente vai deixar passar sem o mínimo de preocupação. Agora, se ele não usa nenhum critério, nenhuma regra específica, e aí o risco que você está imaginando faz sentido. Porque eu estou aqui conversando sobre um problema de desempenho, mas eu estou sendo muito informal, eu não estou seguindo uma metodologia. Então, eu corro, sim, o risco de a pessoa não interpretar como deveria. Agora, se o gestor aprende que uma conversa sobre comportamento, sobre desempenho, ela precisa cumprir algumas exigências,
não vamos dizer que não exista o risco de a pessoa não adotar, não assimilar, mas esse risco fica minimizado. E cabe ao gestor também avaliar se está tendo impacto ou não. Exatamente, porque feedback dificilmente você dá como na categoria de um ultimato, né? Você coloca para a pessoa que ela precisa melhorar e imediatamente após isso deve-se iniciar um período de correção, aonde a pessoa e o gestor estejam cientes de que, olha, nós estamos trabalhando juntos para a correção de um comportamento, né? Então isso não deve sumir da pauta deles no dia a dia. Você falou de alguns elementos que devem estar nesse processo de feedback. Quais são eles? O que deve contar um processo de feedback ou essa comunicação do feedback para garantir uma maior eficácia? Ok. Então, quando a gente ensina, né, eu trabalho muito preparando gestores para a prática assertiva de feedback, então a gente tem um conjunto de elementos que seriam um guia de orientação. Então, a primeira coisa, feedback precisa de um plano. O gestor ele precisa se planejar para dar um feedback adequado para a sua equipe, por exemplo. O que eu chamo de planejamento? Ele tem que reunir as evidências que se referem àquilo que ele precisa dizer. Então, para evitar as questões de subjetividade, de arbitrariedade, ele precisa se organizar. Então, o que eu vou dizer para essa pessoa? O que ela fez? Quando aconteceu? Quais foram as consequências desse comportamento para a própria pessoa, para a equipe em que ela atua, para mim na qualidade de gestor e também para a companhia. Depois que eu me cerquei dessas informações, aí sim, eu vou trazer essa pessoa para a conversa e tratar de uma maneira bastante específica. Então, aquela história de indiretas não funcionam, porque eu posso interpretar uma indireta de um jeito completamente diferente da sua intenção. Então, a abordagem do feedback tem que ser muito específica. Se a pessoa está com problema de cumprir horário, eu preciso ser específico nessa questão. Então, uma abordagem específica seguida de uma separação do comportamento em relação à pessoa. Eu não posso criticar uma pessoa. Eu preciso criticar o comportamento que ela emitiu. Não dá para falar de feedback sem falar de crítica, especialmente se a gente estiver falando do feedback corretivo, né? Então, já que eu preciso criticar, eu preciso ter consciência de que minha crítica é posta para o comportamento e não para a pessoa inteira. Se eu critico a pessoa inteira, eu não consigo evitar a geração de um rótulo. E rótulo, para nós da área do comportamento, é algo muito perigoso, muito delicado, porque se eu coloco um rótulo em alguém, é muito provável que eu passe a me relacionar com esse rótulo, não mais com a pessoa. Então, é primordial que o gestor saiba separar o comportamento da pessoa inteira. E aí eu vou direcionar minha crítica para esse comportamento. Tá? Então, separar comportamento de pessoa é uma dimensão super importante. Depois, escolher hora e local. Né? Que hora é a mais apropriada para dar um feedback corretivo, principalmente, que é o mais complexo, é o que demanda maior empenho do gestor? A recomendação é que seja imediato, porque se eu deixar passar muito tempo, é provável que a pessoa não faça a conexão entre o feedback que ela está recebendo e o comportamento que ela emitiu. Então, idealmente que seja imediato, exceto naquelas ocasiões em que a parte emocional do gestor esteja muito abalada. Eu recomendo aos meus alunos, por exemplo, que se ele se perceber muito fora do seu centro emocional, que ele aguarde 24 horas. Também não vai esperar um mês, não é para deixar para tão longe, mas se eu estou abalado emocionalmente, a chance de eu me tornar ofensivo, rude ou áspero demais é maior. Então, isso também vai me atrapalhar. Então, se eu perceber que o meu centro emocional está fora do controle, é bom que eu espere 24 horas, mas sempre considerando essa brevidade entre o comportamento e o feedback, tá? E o local, sempre no particular. Se é um elogio, se é um feedback positivo, não há problema algum de você fazer em público. Tem situações que isso até contribui para a elevação do moral da equipe, da pessoa, né? Então, é super bacana. Elogio em público não há contraindicação. Agora, crítica, sempre no particular, sempre. Né? Senão, você acaba expondo a pessoa perante o grupo e também evitando que ela se concentre de fato naquilo que ela precisa ouvir. Né? E depois tem outras coisas de menor impacto, por exemplo, trabalhar com feedbacks que sejam equilibrados. Hoje, Tiago, não sei se você percebe, mas a sociedade que a gente vive é uma sociedade de crítica. As pessoas têm muito mais habilidade, muito mais prontidão para criticar. Isso é errado? Não, porque a crítica ela é boa para o aumento da performance. A nossa performance ela melhora com crítica. Só que o trabalho de um líder não se dá só com a performance. Liderança é um fenômeno que se dá pela relação também. E a relação não é mantida com crítica.
A relação, a motivação é mantida com feedback positivo. Então, se eu tenho visto uma necessidade muito grande de criticar comportamentos, ok, esse é meu papel como líder. Mas, de vez em quando, eu também preciso encontrar alguma oportunidade ou algum motivo que me permita dar um feedback positivo também, para que eu possa começar a equilibrar um pouco, tanto performance quanto relacionamento. Se eu invisto muito na performance e enfraqueço o relacionamento, a liderança se dissolve. Mas também, se eu investir muito em relacionamento e deixar a performance de lado, o resultado fica comprometido. Eu preciso ser para a justa medida, né? Exato. Bom É um equilíbrio. lugar difícil de achar, né? O lugar do meio. Né? Isso. Samantha, muito obrigado. E a semana que vem a gente continua um pouco mais esse papo sobre feedback. Eu te agradeço também, Thiago. Conversei agora com Samantha Lucchini, que é consultora e coach especializada em comportamento humano. E na próxima semana continuaremos o papo de nossa série Feedback. Abordaremos as consequências da não utilização deste instrumento no dia a dia da gestão de pessoas. Até lá!